Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medroso, eu sou Michael Gomes. e esse é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, se inscreva no nosso canal, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Má? O Mal e com a convidada Jéssica Investiga. Ai, a Jéssica, gente, ela veio aqui hoje só para acrescentar. A Jéssica, que é psicóloga com pós na Faculdade Santa Casa aqui de São Paulo, ela tem pós em fenomenologia. Então, o conhecimento dela vai abordar muito, ajudar muito a gente a falar sobre o mal, que é um tema bem amplo, complexo, que aborda as questões filosóficas, teológicas, questão de construção social. É bem complexo e hoje o assunto não vai faltar, né? Jéssica, muito prazer, muito obrigada, amiga, por participar do nosso pod hoje. Oi, gente. Oi, Michael, Andréia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. E é isso, agradeço muito e acho que a gente vai bater um papo legal hoje sobre o mal, que é uma coisa que me interessa bastante desde criança. Eu acho que todos nós, né, amiga, tipo, a gente tem uma curiosidade. Eu não sei se é uma curiosidade mórbida, mas o mal é um tema que a gente fica pensando por que que existe o mal, né? O que que é o mal? É uma entidade, é uma força, é uma construção social. Aí a gente fica, nossa, o mal, será que nem sempre ele é tão óbvio, né? O mal ele pode ser sedutor, ele usa várias camadas. E é, como eu falei, é um tema bem complexo que ele vai abranger várias questões de filosofia, teologia. E eu vou começar falando sobre o mal clássico, que é aquele mal arquétipo do mal, da força do mal, mais conhecido como o diabo, o demônio, as possessões demoníacas, que as religiões utilizam muito essa questão como um mal, né? O que que vocês têm assim como ideia do mal na questão religiosa? Jéssica? Então, eu acredito que o mal na questão religiosa, ele difere muito, né? A religião é uma questão cultural. Então, esse mal ele pode ser mudado de acordo com algumas religiões. Eu acredito que as mais comuns, né, por exemplo, o cristianismo mais comum aqui no Brasil, tem esse mal, tem esse mal de várias formas, mas é um mal externo, não é um mal interno do ser humano. Então, é algo como se fosse uma força do mal, uma entidade, o diabo. Não é algo que seja seu, mas algo que você possa possuir, assim, que possa entrar em você, e em africanas também, em religiões africanas. E, e você, o que que você acha? Ó, o mal, quando eu vejo assim na questão da religião, as pessoas elas têm muito medo desse mal demoníaco, da possessão e dos demônios de tudo mal. A ideia que se traz em cima disso é do sofrimento, da dor, da morte, da desgraça, daquela coisa assim que vai acabar com a sua vida. Tipo, o oposto da felicidade. Se tudo na sua vida que você quer é ter uma estabilidade, uma segurança, felicidade, o mal ele vai fazer o oposto, ele vai trazer as doenças. Então, assim, tem as pessoas realmente pegam uma atmosfera desse mal e os filmes de terror que a gente vê sobre possessão, exorcismo, eles conseguem desenhar bem essa atmosfera maligna, né? Você sente a diferença entre o bem e o mal na questão religiosa. Existe uma dualidade. E eu acho essa dualidade fascinante, só que ela traz junto aquele a obsessão religiosa, né? Algumas pessoas elas acabam indo para um caminho que elas ficam com tanto medo do mal que elas mesmas se transformam de certa forma em pessoas más. Vocês já pararam para pensar nisso, nessa questão das pessoas que elas querem forçar você a fugir desse mal, mas forçando isso, elas mesmas acabam se colocando numa situação que não é legal? É sim, Sim. só a gente vê a Inquisição, né? Impondo Sim. a religião católica goela abaixo de. Impondo o bem delas, né? Que é uma É, coisa que elas acham que elas estão fazendo bem para as pessoas. sim, mas acaba. É uma coisa que você. É aquilo que a gente fala sempre, né? Que a gente vê uma parte só da história, né? A gente vê, a gente tá
querendo trazer essa palavra para essas pessoas ignorantes e tal, mas tem a parte das pessoas que são tidas como ignorantes que têm as suas crenças ou não e vivem conforme querem, não precisam daquela certa religião, né, no caso do catolicismo, e a gente tem esse mal, né, que é o diabo desde o começo dos tempos, é, nos tem as diversas os diversas diferenças, né? Tem aqueles tipos de pessoas que acreditam mesmo em pessoas que são possuídas por demônios e que fazem atrocidades e tal. Tem gente que acredita, né, naqueles obsessores que não necessariamente são demônios, mas são espíritos de pessoas que ficaram na Terra e estão com outras pessoas com aquele vício que a pessoa tinha, aquele mal que a pessoa exercia em vida, mas só que agora ela acha outra pessoa viva e continua exercendo aquela como se fosse aquele demoninho falando no ouvido dela pra ela cometer coisas ruins, né? Mas eu acho muito assim zoado porque eu não acredito, assim, de certa forma eu acredito nesse mal que possa existir, mas eu acho que o mal ele é muito mais humano, assim, do humano mesmo, do que uma coisa sobrenatural, sabe? Nesse aspecto de demônios e religiões e tudo no final, assim, eu acho mesmo que vem do humano mesmo, sabe? E você, Jéssica, você acredita que possa existir esse mal sobrenatural que fica nessa superfície da Terra, incentivando, induzindo a gente a fazer as coisas ruins? Olha, tem duas opiniões aqui que me dividem. Eu, como profissional, né, de psicologia, de forma ética, não tem como misturar, né, questões espirituais, religiosas, com questões humanas, igual o Michael disse, né? Ele acredita mais nas questões humanas. Então, para a psicologia, o mal ele é uma parte humana, né? E uma construção social também. E também tem algumas patologias, algumas psicopatologias, por exemplo, esquizofrenia e etc., e algumas, dependendo da perspectiva de algumas pessoas, podem ser enxergadas como algo também espiritual, pode ter uma dimensão ali, que seja tanto, não só psicológica, né, mas que também tem Uhum. alguma influência desse mal externo, assim. E Não, sabe uma vez que eu já comentei com Maja, desculpa, mas aí antigamente as pessoas elas tinham essa questão assim, você não é esquizofrenia, é mal, ela tá com um demônio no corpo, algo do tipo. E a esquizofrenia a gente sabe, tem alucinação, tudo mais. Só que eu fico pensando, será que as pessoas que têm uma doença psicológica, às vezes elas são mais propensas, têm uma certa sensibilidade de certa forma, entendeu? Como se fosse, suponhamos que exista esse mal religioso. Esse mal, será que é mais fácil para ele se aproximar de uma pessoa extremamente saudável, com uma mente equilibrada, ou de uma pessoa que já está sofrendo um distúrbio, você entende? Então, assim, fica uma questão. Eu fico com essa coisa assim. Eu acredito que possa existir, sim, algum tipo de mal nesse sentido, mas, óbvio, a gente tem que ter bom senso em relação às doenças mentais, né? sim, é uma questão interessante de se pensar, né? Dizem muito, É, né, em muitas religiões e linhas assim espirituais de que as pessoas mais propensas, né, a tá, a tá dispostas aí para esse mal entrar e fazer alguma coisa são as pessoas que estão mais é, é, como se diz, vulneráveis, né? Então, vulneráveis, né? um transtorno mental seria uma porta de entrada, talvez. Isso não é tratado na É. psicologia, é 100% o lado do Uhum. Michael, é humano, é uma construção social, é algo humano. Também tem a parte interessante de alguns autores de psicologia que eles falam do mal como algo intrínseco mesmo, como algo de dentro da gente. Isso é interessante.
Mas Sim. pode ser que sim. Eu, como Jéssica, eu não sei, né? A gente não sabe de nada sobre esse mundo, sobre, sabe? É, é muito estranho tudo que acontece, né? Então, pode Uhum. ser que eu cite alguma coisa, né? Mas, Vai que, né? Uma é, ideia que eu acho que é muito interessante, vai, aí tem essa ideia do mal religioso, aí os religiosos, eles têm muito medo desse mal e querem impor combates religiosos contra esse suposto mal. Só que uma dúvida que sempre me cercou desde pequenininha é: se Deus existe, por que o mal existe? E aí vem a questão, o mal, ele é necessário, o mal também, Deus também permite o mal, entendeu? Então, assim, fica essa questão. E aí eu fico pensando, existe um propósito para o mal, uma razão para o mal existir? Porque vamos combinar, se Deus é o onipresente, onipotente, dono de tudo, construiu tudo, enfim, ele também fez o mal, né? E aí me remete a uma ideia, por exemplo, Santo Agostinho. Ele tinha questões filosóficas que ele levantava. E ele ficava, por que que Deus permite a existência do mal no mundo? E aí ele entrava na questão do mal natural e o mal moral, causado por outros seres humanos. E ele ficava nessa, se Deus deixa o mal existir, como que ele pode ser um ser tão supremo e bondoso, se o mal é permitido por ele? Então, assim, a gente já começa a pensar as diferenças em pontos de vistas religiosos, né? Porque, assim, vamos combinar, a gente não é o tipo de coisa que a gente escutaria numa igreja se fosse. Um pastor não ia falar, ai, Deus permite que o mal exista, né? Eles falam de uma outra forma. Então, assim, é ser levantada. nossa, é bem complicado. Eu acho que isso é uma pergunta que permeia todo mundo, né? Assim, todo mundo que acredita em Deus ou que não acredita, né? Por que que o mal existe, né? Por que que Deus permite esse mal? Sim, E eu acho que tem relação com acreditando assim, vai, em Deus, acredito que tem relação com o próprio livre-arbítrio, né, Andréia? sim, Yeah. sim, com certeza. Não, sim, se levanta essa questão do livre-arbítrio, da capacidade humana de fazer o que quiser. Então, você pode fazer o bem ou o mal, é uma escolha sua, entendeu? Coloca-se isso. Mas é de uma certa forma, assim, a gente vê as coisas acontecendo com outras maldades, então a gente fica revoltado em certas questões, fala assim, por que que isso foi permitido? Mas levanta-se essa questão do livre-arbítrio, né, que é muito interessante. Tem uma questão também, do ponto de vista das mitologias, né, das religiões gregas, o mal como um adversário, um tentador, um destruidor. E aí a gente vê os deuses gregos, eles eram maus e egoístas, se vocês pararem para ver assim, não eram deuses benevolentes que fazem tudo, não, pelo contrário, eles matam, eles torturam. As histórias gregas são verdadeiras tragédias. Em relação ao mal, nossa, os deuses gregos são terríveis, se vocês pararem para pensar. Então, existe até nessa questão uma maldade também. Você vê, tipo, a nossa vulnerabilidade perto dos deuses. Isso eu tava pensando outro dia. Eu tava no Instagram vendo o Explorar lá e apareceu uma cena do filme Thor. É o Thor Amor de Trovão, não sei, acho que é isso. Eu nunca assisti, por isso que eu não sei. Mas essa cena foi muito legal que mostra o vilão que ele acredita num deus lá. E quando ele chega a esse deus, esse esse deus tipo maltrata ele pra caramba, chama ele de um cachorro, assim, é como se fosse um cachorro, ai, me esqueci agora a palavra, leproso, sabe? Ele trata ele Sim, dessa forma. Esse cara, ele percebe que é o personagem, eu não sei o nome, eu não lembro o nome, mas é feito pelo Christian Bale, que fez o Batman. E ele sim. fica assim, que nem aquilo, né? Nunca conheça seus heróis. E ele conheceu o Deus que ele tanto ali Idolatrava. e viu que ele não ligava pra ele e tal, ele se tornou um matador de deuses nessa história. Hum, E isso eu fiquei pensando, né? A gente tem, né, a grande maioria, a gente fala, o Brasil adora falar que é
laico, né? Mas não é. Não é? E a gente vê muito sobre o Deus do cristianismo, né, e tal. E tem diversos deuses, né? A gente tem é, o- os deuses da Índia e da própria do Egito. Tem tantos deuses assim e eles não são totalmente bons. Tem Não. as histórias, né, de A história da Medusa, vocês, tipo, a Medusa, ela era uma sacerdotisa de um templo, eu não lembro de qual deusa, e uns caras entraram lá e abusaram dela, e a deusa que ela prestava ali a devoção ficou tão puta que transformou ela na Medusa. E assim, a mulher, ela foi abusada, entraram, saquearam tudo lá, e ela ainda sofre. Isso, você quer ver mais maldade que isso? Tipo, ela era vítima na história. Mas a deusa não considerou isso, puniu ela, entendeu? Então, assim, isso pra mim, você vê esse lance, sabe? Maldoso, não sei. Não, e eu acredito, assim, que não tem como um Deus ser totalmente bom, né, aos olhos dos humanos, né, que a gente, se a gente for pensar, O Deus do Velho Testamento, né, Má? Tipo, quantas coisas, quantas catástrofes e devoções tinham que ter pro Deus do Antigo Testamento, senão ele punia as pessoas. tipo, é até ignorância a gente pensar assim, ah, Deus é mau. Ele pode ser mau aos nossos olhos, mas se ele existir, o Deus do cristianismo, né, no caso que eu estou me referindo, onipresente, onisciente e o outro que eu esqueci, que sabe de todas as coisas, tá em todos os lugares e tal. Então é uma visão a gente não tem como saber, sabe? Não, é ignorância eu pegar e falar que Deus é mal. Porque eu não sei de nada, eu sou só um humano idiota que vai viver por no máximo, o quê? Uns 70, no máximo 80. E a vida é muito difícil, assim, de você passar e não perceber todo esse mal, né, que possa ser sobrenatural, que com certeza é real e humano. E tem todas essas questões, né, que a gente fica pensando no cotidiano que acontecem. Não sei quantas pessoas morreram em um deslizamento de terra. E você se pergunta por que Deus deixou acontecer isso. Então eu vejo isso como sendo um Deus teoricamente mal, mas também eu não sei de nada, sabe? Quando eu falo nós, humanos, em comparação a Deus, né? Sim, falam muito, por exemplo, nas religiões de matriz afro. Tem algumas linhas que elas seguem aquela ideia de fazer trabalhos de destruição. Acho que todos nós já ouvimos falar. Aí tem os trabalhos de destruição, amarração. Alguns são contra, falam que, na verdade, os espíritos que fazem esses tipos de trabalho são espíritos menos evoluídos, etc. e tal. Já outros falam que não, que o mal é relativo. O que é mal para você não necessariamente vai ser mal para outra pessoa. Por exemplo, vamos colocar uma questão aqui. Vai uma mulher lá no, na casa, ela quer um trabalho, sei lá, para afastar o marido agressor dela, ou uma pessoa que está fazendo mal para ela. Teoricamente, esse trabalho iria destruir aquela pessoa. Só que aí seria um mal para ela, não, porque ela ia conseguir um trabalho para o espírito pegar e despachar aquele cara para bem longe dela. Mas e a questão moral, entendeu? Também tem essa linha que falam. Mas eu acho interessante, porque eles usam isso. Às vezes o que é mal para você não necessariamente é mal para outra pessoa. E a justiça desses seres é diferente da nossa. Então, assim, é um lance que a gente não tem a capacidade ainda de entendimento completo, sabe? Sim, é verdade, Andréia. É muito interessante mesmo. E, e você vê, de uma religião para outra, de uma perspectiva para outra, muda só uma coisinha, já muda tudo, assim. O mal já não é mal, o mal já é visto como bem, vai. Também teve um caso que eu contei de vídeo, que eu gravei um vídeo de
de um homem que ele foi condenado à prisão perpétua, chamado Vingador do Alasca. E ele só matava pedófilos. E, Hum. e aí é o mal, né? Ele tá fazendo o mal moral, né? Ele tá matando outras pessoas. Mas aí ficou a questão, ele é realmente mal ou ele usa o mal pro bem, né? Então tem várias. Você vê, uma questão de perspectiva já muda tudo. Já muda. E é um mal, assim, na questão, no ponto de vista dele, ele tem uma linha ali moral, ele segue uma norma ali interna moral dele para fazer aquilo, ele tem um padrão, é esse tipo de gente que eu vou atingir, né? Então, assim, na cabeça dele, ele tá fazendo a sociedade se livrar dessas pessoas, ele tá fazendo a justiça com as próprias mãos, né? Então, tem essa linha. Tem gente que vai aprovar, a gente vê muito isso no Dexter, né? Até, muitas pessoas aprovam, mas e aí, se ele perder o controle, sabe? E o direito, ele leva muito isso em conta, das pessoas não poderem fazer a justiça com as próprias mãos, porque acaba ficando uma coisa arbitrária. Uma hora ou outra pessoa vai perder o controle, né? E aí a gente entra nessa questão da psicopatia, dos transtornos mentais, antissociais, que eu acho muito interessante, porque esse é o mal que me dá medo, de verdade. E eu sempre fiquei muito curiosa, desde pequenininha, pensando também, por que que as pessoas fazem isso? Será que a pessoa já nasce má? Será que ela vira má? O que que faz ela fazer coisas tão monstruosas? Porque a gente vê cada coisa, né, Jair? Você que faz esses seus vídeos de investigação criminal, de true crime, é muita coisa que a gente vê, muita coisa louca. E aí a gente pensa, né, na psicologia clínica que identifica esses comportamentos maliciosos, perversos. Aí tem esses transtornos mentais, né, que é o transtorno antissocial, a psicopatia. E são pessoas frias, são pessoas que não têm empatia, que elas não têm remorso. E a gente tem uma série aí de serial killers. Alguns até são, de uma forma, viraram estrelas, né? Ficaram famosos. A gente tem serial killers que recebem cartas, que se casam dentro da cadeia. E eu acho interessante porque eu já conheci mulheres que gostam de homens criminosos. Isso atrai elas, entendeu? Eu já conheci uma moça que ela era de uma família muito bacana, tudo, só que ela só se envolvia com malandro, só. E eu falava, fulana, por quê, né? Ela, André, eu não consigo, eu acho os outros caras muito bobos, sabe? E a gente viu agora, recentemente, esse caso, né? Eu acho que vocês também estão acompanhando o caso de Itaperuna, do menino de 14 anos que matou a família inteira. E aí agora a gente descobriu que, na verdade, ele não fez tudo sozinho, que a namoradinha de 15 anos também estava por trás, planejando tudo. Inclusive, ela queria que ele Sim. matasse os pais e depois matasse a mãe dela. Gente, e aí você fica vendo, será que eles nasceram assim? E são pessoas que, quando a gente estuda a questão mental, a gente sempre vê muito que esses caras maus, eles sofreram muito na infância, né? É uma coisa assim, que eles sofreram agressão, abuso, uma série de coisas que fizeram, ajudaram a construir esse ser antissocial. Mas no caso dessas duas crianças, né, crianças assim, né, adolescentes, não foi o caso. Eles tinham uma vida ótima, uma educação ótima. Por que que fizeram isso? Será que eles já nascem assim? O que que você acha, Gé? Então, nossa, esse caso chamou muita atenção. Fiquei chocadíssima, pela maldade, né? O nível de crueldade e pela idade deles, que eles são muito novos, né, gente? Como assim? É, eu vi que eles até estavam cogitando canibalismo. Eu acho que foi a menina que mandou uma mensagem para ele cogitando assim canibalismo. Não, não aconteceu, mas é muito perverso, é muito grave, né? E assim, eu acho que não é uma regra, né? Mas dentro da psicologia a gente vê como uma questão multifatorial. Então tem a questão genética forte, que vem já com essa predisposição hereditária, né? De frieza emocional, impulsividade. E tem também a parte da neurobiologia, da neuropsicologia, que vê também áreas cerebrais ali, algumas alterações. Tem algumas alterações na amígdala e no córtex pré-frontal. Então, isso tem a ver com as emoções e tomadas de decisões. Então, geralmente é meio desregulado neles. E o ambiente também pode ter algum fator, né? Ter abuso infantil, né? Ter sofrido coisas na infância, com os pais, ou sei lá, o ambiente hostil, mas não necessariamente essas três coisas são uma regra, entendeu? Então pode ser esse caso
desses dois adolescentes. Eles podem ter tido uma vida perfeita. Eu não lembro agora qual serial killer que também teve uma infância maravilhosa e depois tornou, assim, um serial killer muito cruel. Eu não sei se foi o Jeffrey Dahmer, mas eu não sei. Só se eu tô viajando agora, não lembro. Mas tem uma coisa bastante genética, assim, bem forte nisso. E o ambiente, assim, geralmente tem um ambiente bem hostil, mas pode acontecer esses casos de você ter uma vida perfeita, duas crianças com uma vida perfeita, e simplesmente cometerem um ato, assim, que é impensável, é, é horrível, assim, né, socialmente falando e moralmente falando pra gente mesmo. É muito Não, complicado. a gente fica chocado. E a mãe da menina, quando a polícia foi, o delegado foi lá falar, a mãe ainda falou assim: não, minha filha é ótima, ela tem notas ótimas, ela é uma boa filha, tudo. Aí a menina demonstrou que queria conversar com o delegado sem a presença da mãe, falou todos os planos, né, que ela não tinha mais o que fazer, burros ainda, né, porque assim, eles estavam pensando em sacar o dinheiro do pai do menino. Tipo, eles são menores, eles não iam conseguir ter acesso a nada, entendeu? Porque provavelmente ele ia ter alguém que ia ter que cuidar dele, algum maior responsável, no caso. Essa pessoa ia ter o controle de tudo, o menino não ia ter controle de nada. E eles foram tão impulsivos e maldosos. E aí também eu penso na questão da loucura 2, porque aqui se aplica essa questão, né? Duas mentes que se encontram, uma acaba induzindo mais óbvio que o menino já tinha uma predisposição, porque ele mesmo fala que ele faria tudo de novo, sem um pingo de remorso, tudo. E ela ali incentivando, instigando ele. Então, assim, as duas mentes é difícil encontrar, mas quando duas mentes assim se encontram, é uma catástrofe. E a gente vê vários casais na história que tiveram esse mesmo lance de serem pessoas que até então tinham uma vida normal, assim, normal na medida do possível, mas quando se encontram fazem coisas terríveis, porque um incentiva o outro de uma forma absurda. Isso me lembra um caso que teve muitos anos atrás, acho que foi em 2007 ou 2006, não me recordo. É de um casal, era o pai, a madrasta e os dois filhos do pai, né? E o pai e a madrasta mataram os filhos dele, né? É, é, cortaram em pedaços, jogaram pelo esgoto, que tentaram queimar, aí jogaram pelo esgoto, aí acharam, né? A polícia acabou achando e tal, e encontrou, né, os culpados e tal. E eu fico pensando assim, né, nesses casos mais familiares, né, assim, tipo, é, esse como você comentou desse rapaz aí, desse moleque, da Suzanne von Richthofen, se bem que ela é psicopata, né? Não tem muita. O mal dela já é bem explicado, né? Mas nesse caso, assim, de pessoas que você pega ali, você cria o filho, né? Tá criando o filho ali com. Eu acho que os meninos tinham diferença, deviam ter 7 9 anos. É, um. E você pegar assim e fazer matar os seus filhos, ter a capacidade de picotar eles, botar fogo e depois jogar no esgoto. É, essa maldade e é duas pessoas, né? Porque uma pessoa, você é louco, você tem um problema ali, você faz uma coisa, é só você, mas agora com duas pessoas com a mesma mentalidade de fazer aquele mal, de fazer aquele atrocidade com duas crianças que, por mais que crianças sejam levadas, né, todo mundo já foi criança e a gente sabe como a gente foi foi assim bem chato com os nossos pais. Depois que a gente tem uma certa idade, a gente vê como a gente foi pirralho, né, na época de criança. Mas só que isso não se sustenta para tanta maldade como aconteceu nesse caso, sabe? É uma coisa que eu fico imaginando como você consegue fazer isso. Tem aquele outro pai
que jogou o filho de 5 anos da ponte Ai, é. num rio, assim, eu não lembro se foi em Santa Catarina ou se foi no Paraná. Mas isso, nossa, me pegou assim no coração quando eu vi essa notícia. A maldade, porque depois o cara foi almoçar, depois de jogar o filho 5 anos da ponte, foi almoçar, mandar áudio falando que fez uma besteirinha e tal. E Meu Deus. eu fico me perguntando, né, como a pessoa, o cara, ele já era ele já tinha mais de 40 anos, você já tem a sua moral, né, criada, você sabe quem você é, e você pegar e fazer isso, assim, do nada. Ele fez isso pra atacar a esposa, né, a ex-esposa dele que pediu divórcio e tal. E esse mal surgir assim, você fazer isso com algo, com alguém, né? Que é do seu sangue ali, mesmo que não. Indefeso, né? Sim, Pequenininho. e surge esse mal assim, e o cara não se arrepende de ter feito por causa que ele queria atacar a ex-esposa. E é uma coisa que hoje em dia com as redes sociais, né? Todos os canais de true crime que tem no YouTube falando sobre, a gente tem muito acesso e a gente vê o quão é normal isso praticamente. E é um normal assim, eu falo normal, mas não é uma coisa É, boa. acontece mais do que a gente esperava, É, né? Esperaria que a acontecesse. gente vê homem matando mulher, que nem eu vi outro dia, matou a esposa, tirou o coração da esposa, é uma coisa assim, bizarro. E eu não sei, eu acho que assim, eu falo, né, acho que é só agora, mas sempre foi assim, né? O mal sempre existiu em nós. E agora com as redes sociais a gente consegue enxergar mais e a gente fica bestificado por causa dessas super informações que a gente tem, né, de casos que acontecem no interior do Brasil e a gente chega até a gente com muita facilidade e a gente vê o mal crescendo dessa forma e é muito triste, né, ver o que o ser humano sempre foi assim, né, claro, mas parece que piorou desde quando eu adquiri consciência do mundo, de consciência do mal nas pessoas, é uma coisa assim muito, muito triste. É, a gente tem muito mais acesso a essas notícias, realmente. Teve uma que tem até naquele livro Anatomia do Mal, que falam sobre os casais, né, que psicopatas que agem juntos. E é uma família, a família West, e era um casal que tinham vários filhos, eles abusavam dos próprios filhos, gente. E chegaram a matar alguns e eles enterravam num quintal na frente dos outros. Tipo, é assim uma barbaridade que você fala assim, essa pessoa ela não tem alma, não é possível um negócio desse. Nossa, tem casos que é muito complicado, viu? Nossa, eu tô passada com esse caso aí. Aonde que aconteceu? Depois você me manda pra eu dar uma olhada. Esse do Michael aí também, meu Deus do céu. Não, é terrível, assim. E aí a gente pensa nessa questão, todos nós temos esse um mal dentro da gente, que é a sombra, né, que o Jung tanto falava. Só que aí fica pensando, algumas pessoas têm esse mal, às vezes você fica com ódio da outra, você quer que a outra pessoa morra, suma da sua frente, mas até então é um pensamento que vai, tipo, vem, e vai embora, e você não vai atrás para praticar, o que é diferente nesses casos, a pessoa, ela quer praticar, ela sente o prazer em fazer isso, né? Então, tem esse lance, e é uma coisa assim que são muitas vezes, algumas pessoas a gente olha assim, nunca fizeram nada. De repente elas aparecem e fazem alguma coisa e ninguém esperava que essa pessoa fizesse. E a gente fica pensando, nossa, a sombra dessa pessoa estava bem reprimida, né? Porque, nossa, uma pessoa pacata, de repente dá um transtorno, ela fica assim. Então, assim, dá medo assim, de todos, porque a gente fica pensando, todos temos uma sombra, né? Mas qual que vai ser o limite que essa pessoa pode chegar? Até onde essa pessoa pode ir? Os pais que têm os seus filhos, com certeza, não vai ficar imaginando o que seu filho vai tentar fazer, planejar sua morte. Ninguém vai pensar isso. Mas é uma coisa que acontece, né? E a gente vê a rodo por aí. Principalmente agora, você vê, né? Tem aquela série que saiu, esqueci o nome da série, mas que mostra o menino
que acho que adolescentes, que o Adolescência, eu menino acho, né? isso, que ele mata uma colega, tal, aí eles falam muito dessa questão dos jovens estarem muito conectados e eles acabam tendo essa frieza, sabe? São pessoas mais mimadas do que as outras gerações, então são pessoas que acabam se tornando mais egoístas. E como lidar com isso, né? É uma coisa assim que realmente, se você não acompanha e eu acho bacana todos fazerem uma terapia desde pequenininho para aprender a lidar também com as suas frustrações, sabe? Para não ficar aquela coisa reprimida e depois, quando explode, explode tudo de uma vez. Sim. E também o que é parecido também com essa série Adolescência, desses dois casos aí que a gente viu de adolescente matando os pais e tudo, também tem muitas coisas nas redes sociais agora que estão vendo, né? Tem alguns bate-papos aí no Discord, é, e em outros lugares, assim, deles combinarem, assim, deles só falarem sobre crueldade, sobre coisas assim absurdas, né? Misoginia também, ódio às mulheres. Gente, então assim, são pessoas já que estão, já são pessoas, né, que já são transtornadas junto com outras várias pessoas transtornadas. Então, qual que é a chance disso dar errado? Aí foi esse menino e conheceu a menina, que os dois, meu Deus, né? Eles conheceram com 8 anos de idade. Você fica 8 passando. anos, como assim? É verdade. É uma loucura. E aí eu fico pensando também na questão, a gente vê essa maldade, mas tem uma questão sobre a banalidade do mal. Essa teoria, ela foi lançada a primeira vez pela Hannah Arendt e ela fala sobre pessoas comuns que cometem atrocidades. E a gente pode ver isso pela, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Muitas das pessoas que estavam ali não necessariamente eram pessoas ruins, mas ali levantando uma ideologia, aquela questão toda da pátria, acabaram se envolvendo de uma tal em pessoas cruéis, fizeram crueldades para a humanidade. E nisso, elas vão desumanizando as outras pessoas, vão transformando as outras pessoas como um objeto, como um inimigo, sabe? Você ter uma outra nação como uma nação inimiga. Isso eu fico pensando, eu falo, gente, que louco, né? Tipo, um Estado querendo pegar e dominar outro nos dias de hoje, e isso ainda tá rolando. É uma coisa que você fala, nossa, isso rolava mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e continua até hoje. E é muito louco. E aí as pessoas faziam isso e eles fizeram até um experimento que chama Milgram, que foi um experimento de 1961, que é um estudo sobre a questão da obediência à autoridade. E aí o que acontece? Eles pegaram pessoas comuns e tinha uma pessoa que ficava numa salinha com uma máquina de choque. Ela fazia perguntas para as pessoas que estavam ali, né, dispostas a participar desse teste. E em determinado momento, a pessoa, ela, se não respondesse ali de acordo com a expectativa, ela levava um choque. E começava com choques leves. E o teste não era em cima da pessoa que estava levando choque, porque, na verdade, as pessoas que supostamente estavam levando choque, elas não estavam, elas estavam fingindo que estavam levando choque. E o teste era em cima da pessoa que estava aplicando choque. Então, aí a pessoa errava e a pessoa que estava comandando falava assim, dá o choque nela. Aí ela dava o choque baixinho. E aumentando os volts do choque, até um momento que ela levava choque, o suposto choque, ao ponto que ela poderia morrer. Alguns até cogitavam, ah, não, mas isso vai machucar ela tá gritando, ela tá sofrendo. Mas aí o suposto líder, né, que era um ator, falava, não, pode aplicar. Então, existia aquela obediência cega e ele poderia ter matado aquelas pessoas, as pessoas que fizeram esse teste, porque todas obedeceram aquele líder, mesmo algumas, tipo, questionando, não, mas não é demais? Eu acho que tá exagerando, mas todas foram até o fim e deram choques mais altos nas outras pessoas, porque elas estavam obedecendo uma ordem superior, é uma obediência cega à autoridade. Isso também é um mal que aflige, porque é uma coisa que acontece com muita facilidade. Se você vê as autoridades, acho que mais antigamente se viu os treinamentos militares, tinham treinamentos que eram extremamente agressivos, sabe? Que faziam, humilhavam ali os soldados, tudo para quê? Para transformar aquela pessoa num nível de pessoa fria, assim, passar essa crueldade para frente, sabe? E é muito louco isso. Tipo, teve um outro também de uma prisão
que foi a prisão de Stanford, em 71, 10 anos depois. Eles pegaram vários estudantes de uma faculdade, eles dividiram os estudantes entre guardas e prisioneiros. Isso tudo numa simulação, todo mundo sabia que era tudo uma simulação. Aí esses supostos guardas, eles começaram a adotar muito rapidamente um padrão de comportamento sádico e abusivo contra os prisioneiros. E embora todos soubessem que era uma atuação, mas eles ficaram dias dentro dessa faculdade fazendo esse experimento. E no final mostrou como eles estavam sendo extremamente cruéis com os prisioneiros, assim. E eram pessoas normais, gente. Só que olha até onde vai a mente. Será que o mal ele contagia? Nossa, é muito interessante esses experimentos, viu? A gente, nossa, fica passado, né? Porque como é que pode? Pessoas ali normais, assim, sem nada, e de repente elas recebem um pouquinho de poder na mão delas, e isso é o suficiente para corromper elas e fazer elas fazerem mal para os outros, né? Como assim? Mas é bem natural, né? Se você for analisar, é assim mesmo que as coisas acontecem. Uma pessoa com um pouco de poder na mão dela, ou muito poder na mão dela, ela pode naturalmente ir por esse caminho, ou não, né? Mas existe É. essa possibilidade. Tem aquela questão dos soldados que eles voltam da guerra e tem aquela questão do trauma pós-guerra, que eles ficam extremamente agressivos, perturbados, por causa dos traumas, das coisas que eles viram, presenciaram, tiveram que fazer, né? Então, assim, acaba gerando um transtorno físico, mental tão forte que a pessoa nunca mais volta a ser a mesma, sabe? Ela fica com aquilo e ela vira uma pessoa diferente no sentido negativo da vida dela, né? É nessa parte de poder, né? De você dar o poder da pessoa poder fazer algum mal à pessoa. Eu vi um vídeo de um canal americano, o cara chama Michael também, mas eu não lembro o sobrenome dele. Que ele fez esse experimento as pessoas numa sala elas poderiam dar choque na pessoa se elas quisessem. Aí teve pessoas que usaram uma tensão maior, outras não usaram nenhuma. E foi interessante ver, né, esse negócio, porque você dá a chance da pessoa, você poder machucar a pessoa de um jeito que você não vai sofrer nenhum um processo, não sofrer nenhum tipo de responder legalmente por algo assim. E as pessoas acabam usando e igualmente nessa parte de treinamentos militares e tal, tem essa coisa muito de você liberar não um ser humano, liberar uma besta daquela pessoa para pessoa se tornar uma máquina mesmo, né? Sim. Tem, tem conflitos até acontecendo nesse exato momento e a gente vê que as pessoas são colocadas para ter ódio daquela outra, vamos supor agora que tá tendo, né, da Rússia e da Ucrânia, tá tendo da Israel e do. Ai, esqueci agora. Palestina? Entre o confronto entre Israel e Palestina, é, isso cria nas pessoas um ódio uma pelas outras e é uma coisa assim que vira uma coisa sem desumana, sabe? Não tem uma coisa lógica, só vira um ódio puro, um mal mesmo, que você quer destruir aquilo tudo. Eu vejo, fico vendo alguns vídeos e é triste porque você vê pessoas que são civis ali, estão nas suas casas, estão no hospital por algum motivo e vem aqueles drones, né? Que agora os drones então, essa guerra de drones tá uma loucura. Você não precisa mais de piloto, você vai lá, o drone explode um prédio e mata não sei quantas pessoas. E isso, Nossa, tecnologia avançada, né? sim.
E é uma coisa assim assustadora. São pessoas que a gente vê, né? Tem o BRICS, o Brasil faz parte do BRICS, tá com a Rússia lá também. E você vê, né, pe- as- os, os nossos governantes é, não pode fazer nada, né, nessa parte de evitar essas mortes, esse mal, essa. Eu fico imaginando as pessoas, né, que vão sobreviver a isso, mas ao custo, né, ao custo da sua sanidade mental, da sua, sabe, de sofrer mesmo pro resto da vida, porque é tanta coisa que a gente vê assim, que a gente, eu falo, né, por mim, né? Porque eu não estava vivo durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, mas esses conflitos assim, eu fico triste pelas pessoas que vão sobreviver e vão Hum. lembrar disso e ter aquelas. Tudo que acontece, né? Depressão, ataque de pânico, esses mal-estares que se atém ao psicológico, né? E, e tudo isso por causa de poder, por causa de ignorância. Eu vejo muita ignorância, assim, dessas pessoas. E eu gostaria que nós humanos fôssemos bons, né? Não tivéssemos esse mal todo que faz com que o mundo vire um câncer praticamente, né? Eu acho que até acabar isso, acho que ainda vai ficar muito tempo dessa forma, infelizmente. E aí fico pensando nesses traumas que as pessoas também sofrem, essas vítimas, né, que sobrevivem, como que elas, uma criança, por exemplo, vítima nessa circunstância assim de ataque, de guerra, que sofre agressão, violência de alto padrão, ela vai virar um adulto como, sabe, psicologicamente falando. Aí vai, suponhamos que ela vire um adulto mau, que seja uma pessoa fria, tal, seria uma expressão distorcida da dor e do desamparo que ela sentiu, de certa forma, essa, essa consequência dela no futuro, sabe? É uma coisa assim que a gente fica pensando, É mesmo. mano, não tem para onde ir, né? Sim. O Pode falar, Bia. trauma, nossa, ele gera repetição, né? É exatamente isso que você falou. Por exemplo, uma criança sofrer alguma coisa muito traumática, ela pode repetir esse mal futuramente, né? Na verdade, isso é muito. Tem uma probabilidade grande disso acontecer, né? Muitos agressores foram vítimas. Então, é como se a violência fosse uma tentativa do nosso próprio inconsciente de restaurar o controle que não teve antes, sabe? Que tinham outras pessoas fazendo mal com você. Não justifica, né, o que Não, acontece, mas explica assim, os comportamentos, né? explica um pouco, dá um direcionamento. Não sei se vocês chegaram a ver, tem um documentário no YouTube que fala sobre uma criança, eu não lembro se é Anjo Mal, o nome do documentário, é uma menininha que ela sofreu inúmeros abusos, assim, na infância, na primeira infância dela, e ela foi adotada por uma família, por um casal, e ela começou a praticar o mesmo padrão no irmãozinho mais novo. Um dia a mãe pegou ela com o menininho, ela estava esfregando o rosto do menino no chão. E teve uma outra vez que eles pegaram, ela estava meio que tentando abusar do menino, sabe? E era uma criança. E aí se pensou que ela era uma psicopata e internaram ela, mas assim, num lugar bacana, onde ela ia ter assistência, tudo. E hoje ela é uma adulta, ela até fala a respeito, porque todo mundo imaginou que ela ia virar uma psicopata, mas ela não virou, ela conseguiram reverter a situação nela, sabe? Tipo, com todo atendimento clínico, amor, muita atenção. Então, tudo aquilo que ela sofreu acabou sendo transmutado. Mas eu acho que é bem difícil, eu acho que é um trabalho assim muito complexo, sabe? Para você conseguir fazer isso com uma criança que sofreu traumas terríveis. Ah, E a com gente tem aqui, certeza. e a gente tem aqui também a questão do mal sedutor, né? Que a gente tem aqueles vilões carismáticos
que eles acabam atraindo a gente. A gente sabe que eles, de certa forma, são maus, mas é aquela coisa, o mal deles, às vezes eles fazem mal para uma pessoa que é mais má ainda. Então, assim, a gente acaba passando aquele pano para esses personagens, né? E tem a questão de injustiça, questão social, vingança. Ai, coisa de vingança é muito legal, mas você vê também tem um mal ali, os traumas que eles sofrem, e é muito sedutor. E como eu falei, né, eu já conheci pessoas que se atraem por pessoas más, que curtem esse. E existem homens também que se atraem por mulheres mais malvadas, sabe, as bad girls. Então, tem pessoas que gostam disso. Você vê a própria menina lá do caso lá do Rio de Janeiro, ela falou que ela queria ter um relacionamento com alguém que já tivesse matado uma pessoa. Então, assim, tem pessoas que se atraem por isso, e isso é uma loucura, né? É uma coisa assim que você fica pensando, mano, que medo nessas pessoas. Eu não sei quem que é pior, a pessoa mal ou a pessoa que tá indo ali no lance da outra, né? E do Você mal é também. aquilo, né, que tem fã-clube, tem fãs que mandam Não tem cartas, aquele cara todo tatuado, amiga, Wade que. Wilson. E isso, tipo, o Cara, cara, ele virou, tipo, um sex symbol, praticamente, né? assim, todos os comentários de todas as pessoas do mundo inteiro, das mulheres principalmente, é só sobre a aparência dele, que ele é lindo e maravilhoso, assim. E ele matou mulheres, ele tinha Uhum. ódio, das mulheres, ele enforcava com ódio. Como é que pode, né? Ele recebe milhões de Perturbado. cartas. Meu, é muito louco. Ele. E assim, tem isso, o outro que também recebia várias cartas, que ele abusou de várias mulheres. Ai, como é que é o nome dele? Ele faz. Ai, o. Não, ai, como é que é o nome dele? Esqueci agora, mas ele tinha. Eu não acho ele bonito, né? Mas assim, na época, ali nos anos 70, acho que é o Dead Bud. Eu acho que é o Dead Bud. Meu, ele ficava se fazendo, sabe, fazendo charminho pra plateia, as mulheres meio que desmaiavam ali. Mano, como se o cara fosse tipo, Era sei lá, galã, vocalista de né? uma banda de rock, sabe? Que porra é essa? Mano, não dá pra entender, mas tem gente que gosta, né? É uma loucura isso. E você vê que não são poucas pessoas, né? São muitas, é um fenômeno assim mundial. É, Agora, Bizarro. tem alguma questão dentro da fenomenologia que fala a respeito disso, Jé? Ah, eu acho que, assim, não falando da fenomenologia em si, mas outros autores que têm mais a ver com esse tema que a gente está falando, por exemplo, o Jung mesmo, que você citou. Esse mal, né, que a gente vê assim em outras pessoas, por exemplo, Coringa também é outro símbolo de um Sim. mal assim, que as pessoas fazem tatuagem, que adoram eles, porque há uma identificação com a sua sombra, sabe? Porque Sim. de alguma forma todo mundo é mal, assim. Então você meio que não pensa exatamente nos crimes que aquela pessoa cometeu. É como se você esquecesse um pouco essa moralidade sabe, é uma atração que o ser humano tem, só que precisa passar por cima dessa moralidade, né? Que é o que a gente tem, assim, de ver e pensar, gente, isso é um crime horrendo, isso é uma coisa brutal, não tem como você ter empatia por uma pessoa dessa. É muito difícil, entendeu? Não, são sentimentos e emoções assim, completamente diferentes assim, do que a gente sente. Sim. Mas, mas é aquela coisa, né? Então, eu acho que cada pessoa tem sua sombra e a gente vai vendo coisas assim. E também é uma curiosidade também, né? Assim, se sentir atraído por uma coisa que é diferente, né? Os bad boys, nossa, Ou eles sei têm. lá, tipo, ela sente adrenalina, tipo, "Ai, será que ele vai fazer isso comigo também?" Sei lá que porra que a pessoa deve pensar, né? Mas enfim, é muito louco. Agora, o mal, eu amo o universo do terror por causa disso, né? Porque aborda o tema como ninguém. E a gente tem uma série, assim, praticamente todos os filmes de terror podem abordar o mal em alguma perspectiva. Eu separei alguns aqui que eu acho bem interessante. Tem o Silêncio dos Inocentes, de 91, que aí remete a esse mal mais sádico, manipulador. A gente tem o Hannibal Lecter, que é o personagem principal, e ele é um canibal. E aí a gente fica pensando, aí me lembra até o caso lá do canibal lá da Alemanha,
Que aí você fala, mano, que loucura é essa, sabe? Olha a maldade que esse cara fez. Só que na cabeça dele e do outro cara foi consentido, então não teve essa coisa de mal, sabe? Aí no filme eles abordam bastante isso. Eu acho bem interessante. O filme Exorcista, ele aborda o mal no sentido sobrenatural, metafísico, e aí pega bem aquela coisa da entidade demoníaca que corrompe um inocente, e esse é o extremo mal. Olha o que isso faz. E aí a Muito gente ruim. pode interpretar, né, a filosofia disso, assim, desse mal, assim, que até o Santo Agostinho comentou. Então, assim, é aquele mal tenebroso que vai corromper sua alma e te levar para o inferno e fazer você sofrer, a humanidade sofrer. Eu gosto muito desse filme. A propósito, você gosta? Eu adoro, adoro. Tem o mal do filme da bruxa também, que aí é o mal como uma ruptura de uma ordem. Esse filme eu acho muito interessante, mostra a ambiguidade entre a loucura, a opressão religiosa e essa questão também das forças obscuras. Então, assim, a menina ela vive numa família e a família é extremamente opressora, obcecada, religiosamente falando, e ela sofre pra caramba. Aí no final tem o mal ali, né? Tem o Black Phillip lá, o bode, e aí ela se liberta e ela se transforma nessa bruxa. Ela tem essa libertação e o mal faz parte disso também, assim. E pra ela, tipo, eu acho interessante a cena, assim, porque a menina se ferra o filme inteiro praticamente com a família dela. Mas aí esse mal para ela, que ela acaba matando todo mundo da família ali, em legítima defesa, inclusive, né? Mas assim, se não fosse isso que ela fizesse, a família ia acabar matando ela, de uma certa forma. Mas esse mal, sabe? Essa libertação, o mal como algo libertador, eu acho bem interessante também. Eu acho engraçado também. Engraçado não, né? Curioso. Porque a gente vê você falando, né, da bruxa. é, eu lembrei da época das caças às bruxas e tal. É engraçado, né? A gente vê que mulheres, tipo, à frente do seu tempo, ou ali a dona Maria, ela faz um chá que cura a dor de barriga e tal. Não, aí colocavam aquelas mulheres como bruxa, afogavam, enforcavam, queimavam, só por motivos assim idiotas, sabe? Tem uma série que chama Lore, que tem no Prime Video, que são acho que 5 episódios, cada episódio é antológico, cada episódio é uma história diferente. E uma dessas dos episódios é sobre a história de uma mulher, que ela é tido como uma bruxa só porque o marido, ela não quer mais ter relações com o marido ali, e o marido coloca ela como bruxa e ela é morta por causa disso. E a gente vê o mal, eu vejo, né, o mal assim, é, nessa parte, né, de você colocar pessoas que são, né, ali naquela época as mulheres eram oprimidas e, ó, você tá discordando de mim, então você vai pra fogueira, você vai ser afogada. Tem a série também que chama Salem, que é também muito boa, fala sobre. A história das bruxas de Salem, daquela histeria coletiva, é sensacional, né? Olha o que aconteceu com esse lugar por causa de uma histeria religiosa. Assim, é inacreditável quantas pessoas morreram por causa disso. Sim, e é tudo assim, muito humano, né? Muito humano no sentido do mal e no sentido de você. Ali é uma coisa que você junta aquele monte de pessoa, como acontece isso, a gente vê nos estádios também, é o efeito manada, né? Tem o efeito manada do mal também, que o povo vai 40 pessoas e pra cima de uma. Teve aqui em São Paulo, lembra, Ah, mais de 10 anos no atrás, Guarujá, né? daquela Da mulher que foi. Fabiana. Ai, Ah, ela essa é. história. Você conhece a história, Jéssica? Não, Meu, conta. é terrível. É uma mulher que morava ali no Guarujá, na periferia da praia. E era uma mulher comum, ela tinha duas filhas, eu não lembro se eram duas meninas ou era um menino e uma menina, mas tinha dois filhos, casada, tal. Aí, o que acontece? Parece que saiu em um blog ali da região
um retrato falado de um desenho bem mal feito de uma mulher que supostamente era uma bruxa que sacrificava crianças. O que aconteceu? Isso se espalhou ali na região. Essa mulher estava andando na rua e era uma mulher aleatória. Aí ela pegou, ela viu uma criança na calçada, ela ofereceu uma maçã para a criança. Ela estava indo para casa dela, viu ali, ela ofereceu alguma coisa para a criança. Eu não sei, parece que uma pessoa olhou para essa mulher e começou a falar que ela era a bruxa do retrato falado. E aí todo mundo começou a perseguir essa mulher na rua. Meu, eles lincharam a mulher. Meu, tem um vídeo, amiga, na internet, depois você olha. Acho até interessante para você fazer um vídeo, porque é um caso extremamente comovente e ele me marcou muito. Mostra os caras passando com a bike em cima da mulher e apertando o pneu da roda em cima da cabeça dela, as mulheres chutando ela. A polícia não conseguiu entrar na quebrada ali para salvar a mulher porque os moradores não deixaram. Eles enfiaram a mulher num córrego, mataram a mulher assim, a pancada, assim, uma morte horrível, foi horrível. O que acontece? A mulher não era, obviamente, a mulher do retrato, inclusive ela era uma mulher muito boa, pelo que a família falou. E tiraram uma mãe de família da sua família, deixaram duas crianças órfãos, um marido viúvo, sabe? Por uma coisa louca. E você vê o vídeo, assim, as meninas falando, ela é uma bruxa, ela é desgraçada, que não sei o quê. Gente, você olha, você fala assim, e é um dos motivos até do direito falar essa coisa, não fazer a justiça com as próprias mãos, porque pode acontecer justamente esse tipo de calamidade, de catástrofe, assim, foi uma coisa horrível que aconteceu com essa mulher. Chama Fabiana, procura depois a bruxa do, acho que é a bruxa do Guarujá, uma coisa assim. E aí até foram atrás para condenar a pessoa que postou isso, porque foi uma fake news, né? Um tempo antes de ter esse lance de fake news, assim, mas assim, é muito triste, é comovente, sério mesmo. Nos dias de hoje, a gente teve uma caça às bruxas. Meu, vê, é assim, é impressionante o nível de crueldade das pessoas e como as pessoas vão, né, se induzem umas pelas outras. Eu fiquei assim, passada na época que eu vi e continuo até hoje, né? E um outro filme que eu acho que é um filme que aborda o mal de uma perspectiva que eu acho bem interessante, que é a perspectiva psicológica, que é o filme O Anjo Malvado, de 93. Quem fez ele foi o Macaulay Culkin, e ele interpretou perfeitamente o personagem Henry, e ele era uma criança aparentemente comum, e ele começa a revelar uns comportamentos, assim, extremamente cruéis, né? Manipulador, tal, aquele moleque, assim, danado. Aí o filme, ele sugere que o mal, ele pode não ser fruto apenas do ambiente ou de traumas, porque ele cresce em uma família ótima, ele bem criado, assim, bem educado. Então ninguém desconfiava de nada. Ele tinha uns comportamentos estranhos, mas, assim, passava batido. E assim, é um mal inexplicável, sem origem, assim, aí tem essa questão psicológica, né, que fica ecoando ali, o que acontece? Ele tem um primo, eu acho que o primo perde a mãe, enfim, o primo vai ficar na casa dele uns dias. E esse menino, ele aterroriza a vida desse priminho dele, assim, faz coisas terríveis com esse primo, e o primo tenta falar pra tia dele, fala assim, ó, ele tá fazendo isso, tal, o menino não tem a mínima empatia, e ninguém acredita nele. Até um momento que o Macaulay Culkin, né, esse personagem aí, o Henry, ele pega e ele faz o menino sofrer, assim, ele coloca o menino, tipo, pra matar o menino mesmo. E aí a mãe dele chega na hora, e aí o filme tem a questão do dilema moral, porque a mãe percebe que o próprio filho é um psicopata, e os dois estão num penhasco, assim, porque um tentou empurrar o outro e não deu certo, os dois acabam escorregando. E ela vai dar a mão para os dois no penhasco, só que ela não vai conseguir salvar os dois. Ela só consegue salvar um, porque ela tem que soltar a mão de um para pegar o outro. E aí o dilema ela fica, né, pensando, eu vou salvar o meu filho que é um psicopata que tá fazendo isso, ou o meu sobrinho, ela salva o sobrinho dela. Ela deixa o próprio filho morrer. E assim, é muito louco esse filme, assim, e mostra a maldade. Ele é tão bom ator, esse menino. Nossa, quando ele era criança, ele era sensacional. Continua bom, mas ele realmente era uma criança, assim, um ator sensacional. E mostra essa questão, assim, do disfarce moral, sabe? A dificuldade de provar, combater o mal quando ele tá muito próximo, quando ninguém quer ver. Porque, assim, tá na sua cara, mas você não vê, sabe? Esse filme é sensacional. Vocês já assistiram? Já. Já era um clássico, né, da sessão da tarde. Nem sei se passa mais hoje em dia. Acho que não, né? Ai, acho que não. Eu acho que Mas a classificação indicativa não pode mais passar a tarde desse filme, eu acho, não era bem sei. legal assistir. Eu gostava de assistir esse filme.
Aliás, eu tenho que reassistir, porque faz, eu acho que mais de 15 anos que eu não vejo. Hum. Agora, uma série que eu acho muito legal também, que fala sobre o Mal é Mighty Hunters, que aborda essa questão da psicologia dos serial killers e é baseado em fatos reais, o que deixa tudo mais interessante. Mostra o FBI, como ele passou a entender o mal, a estudar a mente, porque isso é recente, né, amiga? Esse estudo assim da mente psicopata. Então, é um diálogo que eles pegam um serial killer e eles começam a conversar com esse serial killer, que é um cara muito inteligente, para eles descobrirem outros padrões psicopáticos em outros assassinos. Então, esse cara ajuda. E assim, é muito interessante. Pena que eles acabaram a série, eles não continuaram, mas é uma série assim que eu falo, meu, ela te prende e assim, você acaba até ficando seduzida pelo assassino, porque ele é tão inteligente, tão cativante, que por um momento você esquece que ele fez tudo aquilo. Cara, ele matou a própria mãe, ele fez coisas terríveis com a mãe dele. E ele dá altas dicas para a polícia, ali, para o FBI, e o FBI consegue fazer aquele padrão mental, sabe? Eu acho muito interessante. Aqui no Brasil, a gente está caminhando em relação a isso, mas os Estados Unidos realmente eles têm uns estudos bem avançados, eles têm faculdade ali em Columbus, né? É uma faculdade criminal especializada só em questões criminais. Então, assim, é muito interessante. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estudar para dominar. E hoje em dia não é mais tão fácil praticar crime como antigamente. Antigamente não tinha o exame de DNA, antigamente não tinha como rastrear a impressão digital. Então, hoje em dia, para um cara fazer as coisas, é muito mais fácil ele ser pego, né? Eu acho bem interessante. Ó, e o outro que eu vou falar é o Dexter também, que coloca o mal, como você falou, aquele mal do código de ética, que é um serial killer que mata outros criminosos. Então aí questiona-se, né? Se existe o bem dentro do mal. O Nietzsche, ele abordava muito isso, né? O Sartre também. Então, assim, a gente pensa, ele tá fazendo mal, mas aqui a gente falou, será que é tão mal assim ou ele tá livrando boa parte da população ali com esse mal dele? Então, assim, os filmes, as séries, elas trazem pra gente, elas trazem essa janela do mundo de fora. Mas é uma coisa muito louca, porque o mal, a gente está disposto, né? Vocês já conheceram, vocês podem dizer que já conheceram uma pessoa má na sua vida? Jéssica? Olha, ai, que pergunta complicada. Envolve muita coisa. Não sei, o que que você acha, Maicon? Você já conheceu? De certa forma, sim, não do mal, assim, de matar, né, fazer coisas, assim, mais pesadas, mas de uma forma, de certa forma, sim, pessoas que são más, assim, mas não são aquelas pessoas que podem te prejudicar, de alguma forma, podem te fazer um mal assim psicológico, é, pode te causar sei lá, te agravar uma depressão, uma ansiedade, assim, eu conheço pelo menos umas duas pessoas, mas desse tipo. Agora, má assim de assassinar pessoas e fazer esse mal assim, ou mal de abuso sexual, ou qualquer tipo de abuso, não que eu tenha ciência. É. E você, Jé? Ah, eu acho que a gente sempre acaba passando assim pela vida e conhecendo alguma pessoa que é maldosa, né? Que você vê nos olhos da pessoa que ela tem um certo prazer de fazer alguma maldade. Sim. Não são muitas, né? Pelo menos na minha vida, assim, não foram muitas. A maioria das pessoas são pessoas boas. Mas a gente, sei lá, por exemplo, eu já atendi algumas pessoas em internação psiquiátrica que fizeram mal, por exemplo, para a própria mãe, já mataram a própria mãe, né? Teve um paciente que matou E a você própria mãe. conversou com essas pessoas? Sim, tem E aí? e era um rapaz, né? Que na verdade eu fiquei bem chocada com a história dele, mexeu bastante comigo, porque envolve até uma questão de religião, sobre o que a gente falou hoje. Era um rapaz homossexual e ele era adolescente e agora estava na fase adulta, né? Tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos.
Mas a família dele era evangélica, ele morava com a mãe, que era evangélica, e ele era um menino extremamente inteligente. Então, assim, dava para ver, ele tinha uma construção de fala, uma eloquência, um menino bastante inteligente. Você conversando dava para você perceber. Então, ele dizia que ele tentava de todas as formas, era um menino, né, que estava se descobrindo ali homossexual, e ele tentava de todas as formas, de acordo com a religião, dentro da Bíblia, de acordo com o que a mãe dele, com o que a mãe dele falava que Deus acreditava que era certo, a entender os comportamentos dele. Por que que, né, que eu tenho atração por pessoas do sexo oposto, se isso é errado, como eu posso curar isso? E ele estudando, né, tudo isso e vendo os próprios comportamentos, era um rapaz que se observava muito também, ele conseguiu chegar na conclusão de que ele não conseguia mudar. Então tinha alguma coisa errada, né? E isso foi começando a dar algumas crises nele, e até que começou a dar algumas crises que chegaram a ser psicóticas, né? Junto com o abuso de algumas drogas. E ele acabou matando a mãe dele, jogando um livro na mãe dele. Ele tacou uma Bíblia na mãe dele. E ele tacou na cabeça, a mãe dele caiu, bateu a cabeça e morreu. E ele tava lá Nossa, nessa mas internação. assim, será que ele não foi meio sem querer, não? Tipo, ele imaginou que ele ia já tentar matar ela, porque foi uma morte meio assim, né? Tipo, caramba, tipo, um livro na cabeça, a mulher caiu. Sim, assim, desse livro na cabeça, eu acho que deve ter sido tipo o golpe fatal que ela caiu e bateu a cabeça, mas ele tava batendo nela bastante. Eu acho que Ah, foi bem, sim, sabe? devia estar E espancando ela. era uma senhora, tudo. E falando normalmente, assim, indo, contando em detalhes, bastante riqueza de detalhes. Falou quando o SAMU chegou, quando a polícia chegou, para onde ele foi levado. é, Sem esboçar assim, qualquer emoção, entendeu? Então, na perspectiva dele ali, ele estava certo, ele estava revoltado com tudo aquilo que estava acontecendo e ele surtou e culminou a isso. Então, assim, você vê que triste o papel que a religião teve nesse caso, né, de deixar ele confuso, com raiva e não ter se aceitado, né? Ele tentou de todas as formas. Ele dizia que amava muito a mãe dele, que se dava muito bem com ela, de entrar no caminho, né, que a mãe dele achava correto, que a religião achava correto, mas ele não conseguiu. E já era uma pessoa que já tinha traços, né, predisposição genética, ter algumas questões, alguns tipos de transtorno. Mas enfim, é bem chocante, né, como uma pessoa pode cometer um crime assim e, e não esboçar nada, como se estivesse contando que saiu pro almoço ontem, né? Tem a frieza, né? Tipo, ai, gente, é uma loucura. Eu fico pensando no psicológico das pessoas que trabalham com pessoas com transtorno. Tem que ter, assim, um controle para não se deixar levar muito grande. E eu não sei se até certo ponto a pessoa tem que ter uma certa insensibilidade de tanto que ela vê isso, tipo, já não é algo que assusta, sabe? É algo que faz parte da vida mesmo, do cotidiano. Eu acho isso muito louco, né? Um mal, eu fico pensando assim, eu já conheci na minha vida pessoas más. Não foram muitas também, existem categorias de maldade, mas eu acho que eu já conheci um psicopata. é, Quando eu tinha 12 anos, eu tinha um menino na minha escola que ele tinha 14 anos, ele era bem conhecido e ele era tipo o típico malandro, né? De quebrada ali. E todo mundo falava assim: ele é estranho, ele é um menino malvado. Ele, mesmo com 14 anos, ele batia nos meninos maiores, sabe? Todo mundo tinha muito medo dele. E aí eu me lembro que a gente entrou de férias e durante as férias começou a rolar um boato que ele foi preso porque ele matou um cara, um moleque com 14 anos. Aí todo mundo ficou assim, e realmente ele sumiu por anos, assim, sumiu 14, 15, 17, 4 anos, porque foi o tempo que ele ficou ali na Fundação Casa, né, provavelmente. E aí ele foi solto depois, e mesmo assim as pessoas falavam que quando tinha a oportunidade de estar com ele em algum momento,
era sempre muito inconveniente. Ele era uma pessoa maldosa, sabe? Ele sentia prazer, dava pra ver no olhar dele o prazer. E assim, era uma pessoa extremamente perigosa. E ele acabou sendo preso de novo porque ele pegou uma arma e começou a atirar numa pracinha da região pra cima, assim, e podia acertar qualquer pessoa, sabe? Criança, qualquer pessoa que estivesse passando ali. Ele não tinha consequências, assim, das coisas que ele fazia. E falavam, por exemplo, quando ele ia fazer algum crime, cometer algum crime, que ele era bandido, ele ia assaltar alguém, alguma coisa assim, os comparsas dele sempre falavam, ó, vamos fazer o que a gente tem que fazer e sair fora. Mas ele não, ele queria ficar batendo nas pessoas, sabe? Então, assim, esses boatos que rolavam era, assim, uma coisa que a gente pensava, caramba, ele é um psicopata. Todo mundo falava desse padrão. E ele, hoje em dia, eu acho que ele tá preso, se ainda estiver vivo, né? Mas acabou se envolvendo com drogas pesadas e devendo pessoas mais perigosas do que ele mesmo. E eu não sei qual foi o fim desse rapaz. Mas assim, ele era um assassino, ele era uma pessoa que não tinha medo de nenhuma consequência, pelo contrário, as pessoas que tinham medo dele e extremamente perigosa. Mas eu fico pensando, já teve pessoas que passaram na minha vida num nível de maldade que não chega a ser um nível assassino, claro, mas por exemplo, no trabalho, né? Eu já trabalhei com pessoas que tinham um nível executivo alto e eram pessoas extremamente más. Tem um em específico que era uma pessoa importante, assim, nesse meio corporativo, e ele era uma pessoa extremamente apática. Ele não fazia nada de bom para as pessoas ao redor dele, pelo contrário, que ele pudesse prejudicar, ele prejudicaria. E assim, eu sei que não é um mal ao ponto de destruir vidas, mas pode destruir o psicológico de muita gente, né? Então, assim, esse tipo de mal também, assim, é um mal, assim, no meio corporativo que eu acabo vendo mais, mas é um mal mais controlado, sabe? Principalmente hoje em dia com os assédios e tudo mais, existem processos, mas mesmo assim, são pessoas extremamente dominadoras e controladoras e têm o poder ali nas mãos. Então, assim, eu acredito que esses dois tipos de maus, assim, já passaram pela minha vida, eu já tive a oportunidade de ver de perto, sabe? E é curioso e dá medo ao mesmo tempo. O mal precisa, assim, nessas áreas, né? Seja corporativa, seja ali o gerente do mercado, o pastor, o padre, é, você tendo esse poder para exercer o mal é muito mais fácil, né? A gente tem. Eu não tenho a porcentagem, né? Mas é muito falado que pessoas nessas áreas, assim, que têm o poder, geralmente exercem o mal, né? Porque por causa do poder tem ali. A gente vê várias notícias, né? Falando sobre o lado padres, pastores, de abusos sexuais, de, sabe, coisas assim horrendas, ou, né, na parte corporativa de deixar os funcionários em pânico, né? Só de ouvir falar o nome do ser ali que lhe causa um mal, não ali só de psicologicamente, né, falando, é grande e conforme o passar dos anos isso parece que tem aumentado ainda mais ou, né, a gente tem mais acesso à informação e consegue ter mais relatos sobre isso, né? Porque o mal tem em vários degraus. Então, É. tem desde abuso psicológico, sexual, físico. Tem gente que destrói a gente com palavras, tem gente que pode nos reconstruir com palavras. E eu acho assim que o mal né, falando como um todo, né, é muito humano assim e eu gostaria de saber é, onde a gente errou assim como humanidade pra ter tanta gente ruim no mundo, sabe? É. Eu já fico pensando naquela questão, assim.
do Deus, né, tipo, ter permitido o mal, eu olho assim, existem essas questões psicopáticas do cérebro. As pessoas, às vezes, elas não têm nem culpa, tipo, você vai ter culpa de ter nascido assim, sabe? Teve um caso, já de um médico, eu falei com o Mar, né? É um psiquiatra que ele fez um estudo que é muito interessante. Ele estava estudando as mentes psicopatas, então ele fazia muita ressonância do cérebro, né, dos criminosos e das pessoas com transtorno antissocial. E aí ele fez a ressonância do cérebro dele. E aí tava lá tudo misturado, aí ele foi lá pegar o material para ver, e ele pegou a ressonância de um cérebro que ele achou muito interessante, porque esse cérebro, notoriamente, era o cérebro de um grande psicopata. Ele era totalmente apagado ali no córtex pré-frontal, ele tinha as regiões ali que não tinha a funcionalidade muito boa, enquanto outras eram extremamente trabalhadas e avançadas. Então aí ele, quando ele foi ver de quem que era esse cérebro, você acredita que o cérebro era dele mesmo? E ele ficou passado, ele descobriu que ele era um psicopata, tipo, que ele era um cara antissocial, né, com transtorno antissocial. E aí ele comentou com a família dele. Ele falou assim, gente, mas eu sou uma pessoa perfeita. Aí a família falou assim, ó, não me surpreende ter saído que você tem transtorno antissocial. Ele, como assim? Ele falou assim, olha, desde pequenininho, cara, você é estranho, que a gente não fica falando pra você que você é esquisito, mas você é, entendeu? É um cara extremamente inteligente e tal. Ele teve toda uma estrutura, ele virou um ótimo médico, né? Um cara que estuda ali a mente humana profundamente, e ele acabou não indo para esse lado, mas assim, ele teve todo um suporte para não ir, mas ele depois no final ele admitiu realmente que existe uma frieza, ele tem falta de sentimento, mas ao mesmo tempo que ele tem essa falta de sentimento, ele não é instigado a fazer nada ruim e sádico, ele não tem o sadismo, sabe? Então assim, existem vários níveis e graus. Tem o Dr. Mike Stone da Faculdade de Columbus, que ele fez o índice da maldade, que é um índice que vai de 1 a 22, sendo que o grau 22 é o grau mais potente da mente psicopática. E ele usa esse grau para assassinos mais complexos, que fazem tortura, que tem o sadismo e tem todas as questões sexuais. Então, assim, ele estuda e ele conseguiu categorizar essas mentes. Eu acho muito interessante esses trabalhos, porque aí a gente aprende a lidar também com os níveis de maldade, porque são vários níveis de maldade. Tipo, eu não sou uma pessoa totalmente boa e não sou uma pessoa totalmente ruim. Eu sei que vai ter momentos na minha vida, como já teve, que eu tive que ter uma certa maldade, entendeu? Para me defender até. Então, assim, existem esses padrões, esses níveis. Então, assim, em qual que a gente se encaixa, né? Eu acho muito curioso. E, assim, é uma coisa que vai estar aí para sempre, né? O mal como um espelho. O que que ele revela sobre nós? Existe esse mal absoluto? Ou como a Gé diz, é uma questão de contexto e perspectiva, né? Fica aí a dúvida, dê a opinião do que vocês acham. E é um assunto muito complexo, muito amplo, mas fica aí para a gente refletir no mal. Qual mal que você te deixa mais curioso? O mal religioso, o mal teológico, o mal filosófico, moral, né? É uma questão muito louca. E aí, se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que só muito obrigada por vocês terem me recebido hoje, estou muito feliz. André e Maicon, vocês são inteligentíssimos, é um privilégio estar aqui, é uma honra. Adorei o bate-papo com vocês, assim como eu adoro também vocês desde sempre, amo muito vocês. E assim, acho que Ai, a gente, para vocês que não sabem, a Jéssica ela é minha irmã mais nova, praticamente, tá? Ela é praticamente minha irmã caçula. A gente tem uma relação de mais de 25 anos, né, amiga? E é uma amizade, assim, extremamente íntima. E é um orgulho ver você hoje com o seu canal, Jéssica Investigue, você falando sobre os filmes, estudando a psicologia. E é fascinante e ver que você está indo por esse caminho de estudo que eu adoro, que poucas pessoas, né? Tem muita gente acha até esquisito, né? Mas é fascinante e os seus vídeos eu acho, meu, o máximo. Eu amo ver, assim, e é um mais curioso e interessante do que o outro. eu me inspirei em você, né? Ah, Vara, essa cachorra. E, Mari, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não só gostaria de agradecer a Jéssica pelo tempo dela, né? Pra gente gravar esse episódio. As redes sociais da Jéssica vão estar na descrição, então basta você ver aí na descrição do YouTube ou do Spotify. Queria agradecer a quem ouviu até agora.
Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, até a próxima e tchau.